Vamos conversar um pouco, meus irmãos. Olha que texto lindo desse hino. Se Cristo comigo vai. Se Cristo comigo vai, eu irei. Já dizia os antigos, né? A caminhada bem acompanhada fica mais curta. Você já parou para pensar nisso? A caminhada, o caminho com pessoas agradáveis ao nosso lado fica mais curto. Nessa hora, nesse momento eu me recordo, eu me lembro, 3 dias depois da crucificação. 3 dias depois do momento em que Cristo foi crucificado no alto do Monte Calvário. As pessoas, seus amigos, estavam tristes. Seus discípulos, alguns foram pescar. Outros ficaram tristes, porque o mestre se foi. 3 dias depois, 2 homens caminhavam no caminho de Emaús. E enquanto eles caminhavam, conversavam entre si. A Bíblia diz que eles conversavam entre si e diziam: ouviu falar do homem galileu que esteve entre nós, homem prodígio em obra, que fez maravilhas e morreu crucificado. Ele disse que no e já é hoje o 3º dia. Nessa hora, meus irmãos, a caminhada entrou um 3º personagem, um peregrino. A Bíblia diz que eles, olhando um homem peregrino, caminhando, andou, encostou-se a ele, puxou o assunto e disse: do que é que vocês estão falando pelo caminho? E eles disseram: nós estamos falando de Jesus de Nazaré. Oh, coisa maravilhosa! Olha o que Jesus disse enquanto estava no seu ministério: onde estiver 2, aleluia, ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. Esses 2 discípulos estavam falando de Jesus e nessa hora Jesus aparece e começa a conversar com os 2 discípulos. E então Jesus dá uma de desentendido. Jesus olha para ele e diz: o que é que vocês estão falando? E eles falam assim: nós estamos falando de Jesus Nazareno. Você não ouviu falar? Aquele que foi crucificado. Você é peregrino aqui na terra de Jerusalém? Você não ouviu falar sobre ele? E então Jesus começa a falar com eles. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá para ouvir a voz suave de Jesus falando, expondo e explanando as Escrituras Sagradas. E diz a Bíblia que Jesus começou a mostrar para eles, na lei, nos salmos e nos profetas, e começou a ensinar-lhes e dizendo assim a eles: não convinha que o Cristo padecesse tudo isso? Não está escrito na lei, nos salmos e nos profetas a respeito dele? E o texto bíblico diz que Jesus começou a expor as Escrituras para aqueles 2 homens. E eles ouviam Jesus, mas chegaram ao seu destino bem acompanhado. A viagem fica mais curta. E aí quando eles chegaram ao seu destino, então Jesus se manifesta como que vai mais longe. Jesus começa a caminhar como que vai passar a sua residência. E aqueles homens olham para Jesus e dizem: ei, fica conosco, porque já é tarde. Fica conosco. Jesus então aceita o convite. Jesus sempre aceita o convite de uma alma sedenta que diz a ele: fica conosco. Aleluia! Eu não sei o que você está passando do outro lado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, eu não sei qual é a dificuldade que você está, mas eu quero dizer que se você disser a Jesus: Jesus, fica comigo, Jesus sempre aceita o convite de alguém que o convida para ficar. E esses homens disseram: fica conosco, Senhor. E Jesus ficou. Quando Jesus entrou, a Bíblia diz que quando Jesus entrou, partiu o pão. Jesus tinha um partir do pão diferente. Tudo em Jesus é maravilhoso.
Tudo em Jesus é magnífico. Tudo em Jesus é glorioso. Jesus tinha um partir do pão diferente. E quando Jesus partiu o pão, eles olharam e disseram: é o mestre. Só ele parte o pão desse jeito. Só ele dá graça desse jeito. Só ele faz do jeito que esse homem faz. E nessa hora diz a Bíblia que abriu-lhes o entendimento. E eles compreenderam que era Jesus. Nessa hora, Jesus desapareceu diante deles. E eles olharam um para o outro e disseram: não ardia, aleluia, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Eu tenho certeza que agora, nessa hora, o seu coração está ardendo aí do outro lado. O seu coração está pegando fogo aí do outro lado, porque o Espírito do Senhor está falando com você. Peça para Jesus ficar. Mas pastor, ele está comigo. Eu sei que está. Mas é uma linguagem simbólica, uma linguagem de crente, uma linguagem nossa espiritual. Diga para ele: fica conosco, fica conosco, fica conosco. E eu te garanto que vai arder o seu coração de forma maravilhosa na sua vida. Amém!